Boa noite. Estamos aqui mais uma vez de forma virtual, a convite da União Espírita de Advertência Fraternal, para juntos meditarmos, refletirmos sobre mais um ensinamento de Jesus, mais uma passagem que ele deixou para a gente como forma de reflexão. Meu nome é Marcílio Dias e é muito bom a gente ter essa oportunidade que a Fraternal nos concede de estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus nesse momento tão conturbado em nível mundial. O tema escolhido pela casa hoje é o óbolo da viúva. E é interessante a gente abordar esse tema porque ele vem direto ao que a gente sempre fala em relação à doutrina, que é a caridade. Duas palavrinhas que a gente vai ouvir é óbolo e gasofilácio. São palavras não muito comuns, mas é interessante a gente entender o que são essas palavras. O óbolo seria uma medida de peso. Se a gente, sem muitas delongas, trazer para o dia de hoje, as duas moedas da passagem que a gente vai falar, que Jesus deixou para a gente, seria referente a duas moedas de 10 centavos. E gasofilácio seria o vaso onde eram depositadas as doações. Esse tema está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e é o item 5. E na Bíblia, que é comum a todas as religiões, ele está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Para começar, então, é interessante a gente falar da passagem em si. Trazendo para o momento atual, para o dia de hoje, vamos nos colocar como se a gente estivesse junto a Jesus naquela igreja, naquele templo, naquele momento. O que ele fala? O que a passagem fala para a gente? Ele estava sentado, junto com seus discípulos, de frente ao gasofilácio, ou seja, de frente ao vaso onde eram depositadas as doações. Nisso ele ficou prestando atenção da forma que as diversas pessoas faziam suas doações. As pessoas ricas iam lá e colocavam muito, um valor alto. E teve uma pobre viúva que chegou e colocou 2 moedas. E naquele momento, então, ele chamou os discípulos e disse que aquela doação da moeda, aquele óbolo da moeda, aquela doação da viúva, aquele óbolo da viúva, seria mais valoroso, era mais valoroso do que as doações dos ricos. E eles ficaram confusos. Como assim? Ela colocou uma quantia pequena, 20 centavos, se fosse analisar no dia de hoje. E Jesus falou, porque ela deu o que era de sustento dela, e não o que era do seu supérfluo. Ela deu o que ela realmente tinha, ela não deu o que lhe sobrava. Então, a gente vê que Jesus já colocava ali uma forma interessante para que a gente pudesse ver como que é a real prática da caridade. Então, outra coisa interessante também, nós falamos muito, né, de doações que nós doamos. Um exemplo prático, a gente abre o guarda-roupa e cai aquele monte de roupa em cima da gente. A declaração que a gente faz naquele momento fala, está na hora de doar alguma coisa para alguém, porque a roupa não está nem cabendo no guarda-roupa. Ou seja, a gente está doando ou está se desfazendo? Então, para a gente refletir numa primeira diferença, é doação ou está desfazendo de algo que está te atrapalhando, nível material. Outra situação que a gente pode e deve colocar como reflexão. Muitas pessoas falam, inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas pessoas falam assim, eu não faço caridade material porque eu não tenho dinheiro. Vamos colocar no termo bem vulgar, bem fácil de entender.
eu não faço doação porque eu não tenho dinheiro. Tá. Se eu tivesse dinheiro, aí sim sobraria para eu poder fazer doação, para eu poder fazer uma caridade da forma que eu pretendo. Então, olha como é que a gente fala. Sobraria. Eu não tenho dinheiro. Ou seja, nós temos sim o necessário para viver. A grande maioria de nós tem. Então, a partir do momento que nós queremos fazer caridade, eu só vou fazer uma caridade se sobrar. Aí a gente pede fortuna, pede dinheiro para poder fazer esse tipo de doação. Aí naquele momento ali, o que é colocado no Evangelho é o seguinte: algumas pessoas sim estão sendo sinceras, dizendo que se realmente tivesse uma quantia a mais de dinheiro, fariam sim a caridade no sentido real. Mas uma grande parcela também pensa em si próprio primeiro, pensa no seu lazer, no seu bem viver, vou ficar melhor de vida no sentido material, colocando bem forte essa situação. Aí assim, nesse momento eu estando equilibrado, vai sobrar para mim. Aí fica essa reflexão também. Será que estamos preparados para ter esse dinheiro, ter essa quantia grande e pensar de forma desprendida? O exemplo, se eu ganhar 1 milhão na loteria, seja qual for, num jogo qualquer, metade eu voltar para as instituições de caridade. Vai que a gente ganha. A gente ganha, tem aquela quantia todinha depositada na nossa conta e pensa assim, 1 milhão, metade é 500 mil, é muito dinheiro. Se eu der 100 mil, 10% do que eu ganhei, já vai estar de bom tamanho. E ainda pensa assim, 100 mil também é muita coisa, ninguém dá 100 mil, vou dar 50 mil. É um pensamento que pode ocorrer da forma que somos imperfeitos. Então, basicamente, são esses tópicos que a gente vai estar abordando aqui para a nossa reflexão. O ensinamento de Jesus coloca para a gente bem claro: o valor material da doação não é importante quando se pratica a caridade. Então, o valor financeiro, quantidade, né, valor mesmo de dinheiro, não é tão importante quando se pratica a caridade. Por quê? Porque o fundamental é o sentimento de amor e o desprendimento que vem junto com esse ato generoso. Então não adianta eu doar 100 mil, 500 mil, 1 milhão e aquela pessoa dá lá 10 reais, 10 centavos. Se aquele 100 mil, 1 milhão, 500 mil nosso é o nosso supérfluo, é o que não vai fazer falta. E aquela pessoa que deu 10 reais, que deu, como a viúva da passagem, 2 moedas de 10 centavos, mas ela deu o que ela tinha para o seu sustento. É nisso que está o ensinamento de Jesus. Ou seja, o valor da doação não é tão importante quanto a prática e o ato generoso em si, baseando no desprendimento, na renúncia e no ato ali de fazer aquele gesto com sentimento de amor. O que a gente pode estar pensando também? Mas eu não tenho recursos para fazer essa caridade. Aí vai em cima daquilo que nós falamos já também. Tipo de recurso que a gente quer ter e precisa ter. Vou citar aqui para a gente os bens que se possui e o trabalho que se possa fazer. Aquela frase, ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Deve estar na nossa veia isso aí. Porque quantos de nós já não quis doar algo para alguém? Ou quantos de nós já não recebeu algo de alguém e aquilo para aquela pessoa, por menor que seja aquela lembrancinha, ela deu para a gente fruto do seu suor, fruto da sua vontade de doar aquela lembrança para a gente. E ninguém é tão pobre que não possa dar. Por quê? Qual o trabalho que a pessoa pode fazer? Ela tem algum talento, ela pode fazer alguma coisa.
não tenho dinheiro, mas eu sei fazer alguma coisa. Então, esse algo que eu sei fazer é justamente o que eu vou executar. Então, ó, os bens que eu tenho alguma coisa que eu não quero mais, mas alguém precisa daquilo ali. Então, eu vou doar. Não preciso mais. Vamos fazer, vamos buscar na memória. Quantas coisas nós temos na nossa casa que a gente não utiliza há muito tempo? Só pensar. Todo mundo tem alguma coisa que não utiliza há muito tempo. Roupa, utensílio doméstico, seja o que for, está lá encostado. Alguém está precisando daquilo ali. Então é um bem que a gente pode estar doando. O que que eu sei fazer que de repente alguém está precisando que eu possa fazer e essa pessoa não tem como fazer, não tem como pagar, não tem alguém que faça. Então nós podemos nos oferecer para fazer para ela. É um recurso, é uma forma de obter o recurso, de usar o recurso. E como obter o recurso? Está aí, ó, empregar forças, inteligências e talentos. Força, em cima do que eu sei. Um exemplo prático, vamos lá, nós podemos ter uma furadeira, homens, mulheres, qualquer um, pode ter uma furadeira em casa. E alguém precisa lá, coisa simples, tá? Mas é prático. Botar um vaso de flor pendurado na sua varanda. Ou precisa trocar alguma prateleira de lugar, mas precisa que alguém faça esse furo. Coisa boba, mas é um ato de caridade. A pessoa está precisando daquilo ali para mexer, não tem ninguém que faça. Pode se oferecer e fazer. Pode estar empregando a força. Se a pessoa sabe fazer algum trabalho, seja lá de pintura, de pedreiro, coisa básica, vai quebrar o galho, mas vai fazer para a pessoa. É uma forma de estar utilizando a força e poder fazer. Ah, mas eu não sou homem, não sei trabalhar com isso. Sabe costurar? Sabe bordar? Sabe fazer crochê? Faz lá uma roupinha, uma pecinha, doa para a pessoa. Então, força, inteligência. Como usar a inteligência? O talento eu já falei aqui. É o talento de fazer isso aí, empregando a força junto. A inteligência. A pessoa chegou lá e tal, está desesperada, está nervosa, está com algum problema. Inteligência de poder acalmá-la. Todos nós temos essa inteligência emocional em algum momento, quando chega-se o momento certo de empregar. Quem não tem problema hoje em dia? Todo mundo tem problema. Se apontar na rua, andar na rua, aí a gente vai ver um monte de gente desesperada com um problema. Eu sempre falo aquela historinha do rapaz que estava lá na praça uma vez e colocou lá, botou uma mesa, estendeu a faixa, resolve-se problemas. Todo mundo tendo problema, todo mundo foi lá, sabe, querer resolver o seu problema. Então chegava pro rapaz, ó, eu tô com um problema, ele falou, tudo bem, escreve aqui no papelzinho, pendura ali no varal. Depois você volta aqui lá pro finalzinho da tarde que a gente vai ver o que que faz. Final da tarde o varal estava cheio de problema pendurado, né? Um monte de gente com problema pendurou lá. E chegou todo mundo querendo saber o que que ia acontecer, de que forma que ia ser resolvidos aqueles problemas. Aí o rapaz pegou o megafone, subiu no caixotinho, simples, e falou: vai lá, vocês agora no varal, leiam os problemas lá e vejam qual o problema que você pode resolver. Qual o problema que está na sua particularidade de você ter a condição de resolver empregando sua força, seu talento, sua inteligência. Aí todo mundo foi lá e o problema, no finalzinho cada um saiu com o quê? Cada um saiu com o seu problema. Porque viram que o problema dos outros era maior na visão dele do que o próprio. E é assim com a gente. Nós estamos sempre colocando os nossos problemas, as nossas situações complicadas como as piores, até o momento que a gente vê alguém com um problema maior que o nosso. Então, nessa hora, é aplicar a inteligência, não falando para a pessoa, ah, mas o seu problema na frente do meu é pequeno, não. Ouvir. Vou falar disso daqui a pouco, ouvir. Então, esse óbolo da viúva está também de que forma? A gente falou de três coisas. Ah, eu trabalho e muitas vezes eu não consigo executar, fazer a prática da caridade.
no trabalho diário, pode e deve ser feita a prática da caridade. No contato diário com as pessoas. Ah, mas eu não estou trabalhando, mas você tem contato com pessoas. É uma forma de praticar a caridade. No repouso, o que a gente faz nos momentos que a gente não tem nada para fazer? Nossa, mas a minha vida é muito corrida, o meu dia teria que ter 25 horas além das 24. Será? 24 horas por dia depositado na nossa conta diária? O que a gente faz? Vamos fazer a conta aí, cada um faz sua conta, a quantidade de horas que dorme, a quantidade de horas que emprega trabalhando, a quantidade de horas que emprega no lazer, a quantidade de horas que emprega na vida religiosa, e acredito que com certeza irão sobrar algumas horinhas aí. E é nessas horinhas de repouso que a gente pode estar exercendo a prática da caridade de alguma forma, seja ela material ou moral, que a gente vai falar daqui a pouco também. E seu tempo. Mas mesmo no meu repouso, eu não tenho tempo. Essa questão do tempo, então, a palavra talvez seja essa, por mais forte que seja, é desculpa. A grande desculpa nossa é não ter tempo. Aí só para título de reforçar também a questão do tempo, há muito tempo foi feita uma pesquisa por que muitos espíritas não faziam ainda o culto no lar, o culto do evangelho no lar. E o que foi dito? Por falta de tempo. Aí a gente pega lá, tem até uma continha, um dia a gente faz essa continha aí. Mas são 15 minutos por semana, no recomendado, 15 minutos por semana, para a gente poder fazer o culto no lar. Uma semana são 7 dias. Então, se pegar direitinho, uma semana, 15 minutos, 4 semanas no mês, dá 1 hora. 12 meses, dão 12 horas. 12 horas é meio-dia. Em 365 dias, quando não há o ano bissexto de 366 dias. Então, em 365 dias, nós falarmos que não temos tempo para reservar meio dia por ano para estar fazendo o culto do evangelho no lar, e foi essa o resultado da pesquisa. Você faz o culto no lar? Não. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Ou seja, não ter 15 minutos por semana somados todo meio dia por ano para não fazer o culto no lar, a palavra realmente é essa, é uma desculpa. Então a gente dá a desculpa que não temos tempo para exercer a prática da caridade, é uma desculpa meio que já ultrapassada, que a gente tem que rever. E essas horas improdutivas, vagas que a gente tem, de que forma a gente está utilizando? Né? A caridade até para a gente mesmo. E agora, então, nesses tempos que a gente está vivendo, estamos tendo muitas horas vagas. É o momento da gente olhar para o interior nosso, refletir junto à família, conversar, ler mais, se informar mais, procurar nas redes sociais, procurar na internet palestras, cursos, estudos onde a gente possa aprender um pouco mais. Lógico, quem tem um acesso, quem tem mais tempo, né? Tem muita gente trabalhando ainda, mas aquela pessoa que está em casa, por que não aproveitar esse momento para estar mais ainda junto à família e podendo, junto a si mesmo, praticar essa caridade, que seja uma caridade íntima, individual, de estudo, de aproveitamento do seu trabalho, do seu tempo e do seu repouso. De que forma praticar a caridade? Diferentes maneiras de praticar a caridade. Outro tópico que a gente notou aqui, ó. Por pensamento, por ações e por palavras. Então, 3 tópicos. Depois tem mais um aqui no finalzinho. Mas vamos, por pensamento, por ações e por palavras. De que forma por pensamento? Vibrações positivas, porque já falamos, ouvimos, lemos,
pesquisamos, algumas pessoas já falaram para a gente do valor que tem a força do pensamento. Tem aquela situação que a gente ouve falar, que a gente tem que pensar antes de agir. Eu acho que deveria ser mudado para assim, pensar antes de pensar. Porque a partir do momento que a gente pensa, já tem alguma coisa em execução. O plano espiritual já está vendo aquele pensamento nosso, já está moldando, já está configurando para que aquilo possa acontecer. Então, o pensamento é uma forma muito forte de fazer a caridade. Por meio de quê? Por meio das vibrações positivas que a gente emite para uma pessoa, para uma situação. Se a gente quer que algo realmente aconteça, por que não perguntar, vibrar positivamente para que aquilo aconteça? Já imaginar aquela situação acontecendo da forma como a gente gostaria que acontecesse. E a outra forma é a oração. Se recolhe, como Jesus nos disse, vá para um local onde você se sinta bem, recolha-se, entre em sintonia com o mundo espiritual, os mentores espirituais e peça. Peça com fé, peça com vontade, peça sentindo que aquilo pode e deve acontecer. Se for mérito, se for necessário, se tiver no momento certo, vai vir. Mas é uma forma da gente fazer o que deve ser feito. Ou seja, praticar a caridade por pensamento. Por ações, vários exemplos. Não preciso nem intitular, colocar em ordem, mas as casas religiosas estão cheias de oportunidades para se praticar a caridade. A campanha do quilo, para ser básico, na Fraternal é todo sábado. E agora está tendo o drive-thru e está funcionando e é interessante que é uma forma nova de arrecadar, mas as pessoas estão lá fisicamente, tanto recebendo, separando, preparando as cestas básicas e entregando. Muitas casas têm o trabalho do sopão. Muitas pessoas vão à rua fisicamente entregar o alimento. Muitas pessoas vão à rua dar o agasalho. E isso aí independe. Entregar o alimento para a pessoa que está na rua, entregar uma roupa, um agasalho, um cobertor para a pessoa que está na rua, não precisa ser espírita, católico, protestante, pode ser individual. Vai lá, compra aquele agasalho, compra aquele cobertor, ou até mesmo está em casa, como nós falamos, vai lá e doa. Aqui em Volta Redonda, infelizmente, basta andar na noite que a gente vai ver que está aumentando a quantidade de moradores de rua que precisam. Se a gente chegar e conversar com eles, eles vão falar, eu preciso. É lógico que precisa estar na rua nesse frio. É uma coisa que pode ser feita de forma individual. Ações. Um amigo meu perguntou para mim um dia, a doação de sangue é uma caridade? É uma caridade. O nome já diz, doação de sangue. É lógico que a pessoa tem que estar dentro daquele grupo específico que possa praticar a doação de sangue. Mas é uma caridade. Eu até brinquei com ele. Agora, se você doa sangue só para pegar uma dispensa médica, a sua consciência vai ficar lá mais alta. Ele riu e falou, não, não é o caso não, eu estou realmente disposto a doar. Eu falei, então, sim, é uma coisa que ele tem saúde, é forte, está saudável, pode doar. Ele falou, eu vou estar dando o meu sangue. Eu falei, realmente, nesse ponto, literalmente você vai estar dando o seu sangue. É uma doação, é uma prática por ação. Simples. Que muitas pessoas podem fazer, não fazem uma coisa necessária. Por palavra. Ou seja, vamos lá, diferentes maneiras de praticar a caridade. Por pensamento, por ações e por palavra. Por palavra. De que forma por palavra? Aquele velho hábito de consolar alguém. A pessoa chegou perto da gente, nervosa, preocupada, chateada, alguma situação que não está de acordo com o que ela pensa, não está indo de encontro ao que ela gostaria de que tivesse acontecendo.
e muitas vezes chega revoltada, chega nervosa, chega descrente. Então, qual a caridade nesse momento? Consolar. Vai funcionar? Talvez. Vai depender do preparo dela naquele momento ali. Se ela estiver preparada espiritualmente, equilibrada emocionalmente, aquele consolo que você vai dar a ela vai funcionar. E o consolo é diferente do conselho. O conselho é outra prática que pode ser feita da caridade por palavra, é o conselho. E é conselho pessoal, né? O outro ditadinho, se o conselho fosse bom, venderia na farmácia. Ok? Mas muitas vezes a pessoa precisa sim ouvir um conselho. E ela está tão perdida, está tão desesperada, está tão sem acreditar em algumas coisas, que aquele conselho que a gente tem para dar a ela, por menor que seja, vai servir de forma. Vai fazer a diferença naquele ato, naquele momento da vida dessa pessoa. Mas eu não sei aconselhar. Aí vem a outra situação que eu falei que nós iríamos fechar esse tópicozinho de como praticar a caridade. É o que? Saber ouvir. Porque muitas vezes, as pessoas não querem que a gente fale, ela quer falar. Aí entra o discernimento e nosso entendimento para saber ouvir. E é difícil, principalmente para mim, que gosta de falar. Então tem que praticar, porque eu sempre falo, aqui, se Deus nos deu duas orelhas, é porque nós temos que ouvir mais do que falar. E quando eu falo primeiro, o primeiro a ouvir sou eu, que o meu par de orelhas está mais próximo da minha boca. Então tudo que eu estou falando aqui serve primeiramente para mim. Inclusive essa questão do ter que saber ouvir. Eu tenho que aprender mais a ouvir. Ouço, mas tenho que aprender mais. Exercitar dentro de mim o saber ouvir. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. E todos nós temos que aprender a ouvir o que a pessoa tem a nos falar. Como eu falei há pouco tempo, pouco tempo atrás, a pessoa chegar para a gente para contar um problema e a gente parar com essa mania, não, mas o meu problema é maior que o seu. Não, mas a minha situação é mais complicada que a sua. Não, isso é bobeira. O que você está trazendo para mim, pensa em fulano de tal. A pessoa não é fulano de tal. Naquele momento, a dor dela é muito grande. E se ela nos procurou, é porque ela tem confiança que a gente pode ajudá-la. E a gente não ouvindo, não aconselhando, não dando consolo, não escutando, não dando aqui, o ombro amigo para a pessoa se debruçar e muitas vezes até chorar, nós estamos faltando com a prática da caridade. WhatsApp, Facebook, seja a rede social que a pessoa usa, eu costumo dizer, brincar com as pessoas, Jesus não tem rede social. Jesus não tem WhatsApp. Então a pessoa chega lá e desabafar pela rede social, não vai adiantar. Mas todos nós temos alguém que nesse momento a gente pode estar ligando para ela, passando uma mensagem para ela, ou até mesmo indo à casa dela, nesse momento guardando os determinados cuidados, mas ela vai nos receber e vai ter uma palavra para a gente de consolo, vai ter um conselho para nos dar, vai pelo menos saber nos ouvir. É só, novamente, buscar na nossa memória que nós vamos mentalizar. Tenho certeza que cada um de nós agora está mentalizando essa pessoa que vai nos ouvir, que está pronta a nos ouvir a qualquer momento, a qualquer hora que seja. Se a gente passar para ela a mensagem com o nosso problema, ela vai ter sempre uma palavra de consolo, vai ter sempre um conselho, vai ter sempre um ombro amigo, vai estar sempre disposta a nos ajudar. E por que nós não somos essa pessoa muitas vezes? Por que nós muitas vezes não conseguimos ouvir? Então é nesse momento, é nessa hora que cabe e vale a reflexão. Até onde estamos praticando a caridade dessa forma?
Um ensinamento de Jesus, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amai-vos uns aos outros. Amar a Deus, se a gente fazer uma pergunta, todo mundo vai falar que é fácil. Amar ao próximo já é mais complicado. Isso aí já é certo. Se a gente perguntar, é fácil amar o próximo? A maioria de nós vai falar que não é fácil amar o próximo. Mas é necessário, como Jesus falou. Então, manifesta-se na caridade material e na caridade moral. O amar ao próximo. Até agora nós falamos muito da caridade material, da caridade moral junta. E a pergunta que fica para a gente, para reflexão. Qual a mais difícil de praticar? A caridade material ou a caridade moral? Caridade material, enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro, dá para alguém. Levar o alimento, levar o agasalho e outras coisas que a gente já falou. A caridade moral é a mais difícil de ser praticada. Com certeza. Por causa de quê? Da nossa imperfeição. Por causa que nós ainda não estamos evoluídos a tal ponto de entender, porque ela consiste em tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. A empatia. Então, a caridade material, ela se baseia basicamente nisso. Tratar o próximo da forma como gostaríamos de ser tratado. Refletindo em cima da indulgência no sentido religioso e da empatia, se colocar na posição do outro. Os espíritos nos recomendam da seguinte forma: alguma situação gerou um conflito de eu saber se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo fazer tal coisa. O que os espíritos nos recomendam? Faz uma análise. Se alguém fizesse para você, você ia gostar? Não, não ia gostar. Então, não vou fazer. Se alguém fizesse para você, você iria gostar? Sim, iria gostar. Então, posso fazer. Se alguém fizesse para você, você iria gostar? Não sei. Fiquei em dúvida. Acho que sim, acho que não. O que os espíritos recomendam? Na dúvida, não faça. Então eu faço, gostei, faço, não gostei, não faço, fiquei em dúvida, não faço também. Isso é começar a prática da empatia, da indulgência para com o outro. Voltando lá, no famoso BIP da doutrina espírita. Beneficência para com todos, indulgência para com o outro e o perdão das ofensas. Né? B e P. Então vamos lá, em relação a essa questão. Prática da paciência, da fraternidade e renúncia. 3 palavrinhas: paciência, fraternidade e renúncia. Paciência, não tem receita para paciência. E eu brinco sempre, falo, né, da camiseta lá: Deus, dê-me paciência. Aí atrás vai estar assim, mas tem que ser rápido. Ou seja, nós não temos ainda paciência da forma que deveria ter. Nós fingimos ter paciência, como diz aquela canção. Se a gente finge ter paciência, ok, já está começando a praticar. Mas vamos exercitar mais a prática da paciência para com o outro. Começar a exercitar com a gente e também levar para o outro. Ter paciência consigo mesmo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tenha paciência com ti mesmo para ter paciência com o próximo. Fraternidade. Esses tempos agora a fraternidade está em alta. Muitos de nós estão praticando algo fraterno. E é interessante. E por que não estender após passar isso tudo? Igual a gente está ouvindo muita gente falar, quando passar esse momento, vou fazer isso, fazer aquilo. Por que não fazíamos antes? Ou se fazíamos, melhorar a forma que estávamos fazendo e daqui para frente se adaptar a um novo normal. E o que vem por aí vai ser um novo normal. Não vai ser um novo novo. O normal vai ser uma forma nova. Já mudou tudo. Não vai voltar a ser como era antes. Então, essa
prática fraternal que a gente está tendo hoje, nesse momento, é uma prática que a gente pode e deve começar desde agora, a continuar a fazer. E a renúncia. O que a gente está renunciando? E tudo isso que a gente está falando aqui, vamos pensar na figurinha da viúva, da passagem de Jesus que depositou 2 moedas, que gerou toda essa reflexão que a gente está tendo aqui. Paciência, caridade moral, caridade material, fraternidade, renúncia, ou seja, ela estava renunciando ao que para ela era necessário para doar, mesmo que fosse pouco valor. Então, renunciar é complicado. Renunciar é uma mudança de hábito. Então, nós estamos habituados a fazermos algumas coisas. Vamos ter que rever. Nós estamos habituados, vamos ter que criar novos hábitos. Se a gente lê a Gênese kardecista, ele coloca para a gente da nova geração, dos sinais dos tempos, e ele ali, Kardec, os espíritos, batem na tecla dessa transformação, dessa necessidade da mudança de hábitos, da mudança de atitude, que é uma renúncia. Renunciar o ser humano velho que nós éramos para entrarmos no processo de transformação para o ser humano novo que o mundo está exigindo. E a prática da caridade, ela vem totalmente de encontro a essa situação. E é interessante, a doutrina espírita está sempre falando de caridade. A gente conversa com várias pessoas de várias crenças e eles sempre falam da doutrina espírita nessa questão da caridade como sendo uma, vamos dizer assim, uma linha de frente. O espírita é mais caridoso, o espírita é mais solidário, o espírita é mais fraternal, o espírita já sabe como praticar. Então, olha a responsabilidade que nós espíritas adquirimos a partir do momento que as outras pessoas pensam dessa forma. Olha o peso das nossas palavras, o peso das nossas atitudes na vida das pessoas em relação a isso. E quando chegam para mim e falam alguma coisa dessa forma, eu deixo bem claro, falo, ó, nós somos imperfeitos. Nós, seres humanos, independente da religião, somos imperfeitos. E cito sempre a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que é comum a todas as religiões, e ali Jesus deixa bem claro. Ali também está inserido um óbolo do samaritano que fez aquela caridade, porque ele era tido como uma pessoa de má índole e foi quem realmente praticou a caridade. E Jesus deixou aquela passagem para mostrar para a gente justamente isso. E se a gente procurar na Bíblia, que é comum a todas as religiões, a gente está falando aqui, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa passagem é comum a todas as religiões, está em todas as Bíblias. Então, sempre que Jesus colocava caridade, ele não se referia a uma religião A, B ou C, até porque não existiam religiões da forma que existem hoje na época de Jesus, na época de Cristo. Então, quando as pessoas chegam e colocam, os espíritos é isso, eu falei, não, todos nós somos imperfeitos, estamos no mesmo barco. Tudo bem que a doutrina espírita tem práticas, talvez, que diferenciam de outras religiões, mas as pessoas podem fazer de forma individual. Eu tenho conhecidos que são mais caridosos, que praticam muito mais a caridade do que nós espíritas, do que nós religiosos. E eles não estão aí ligados a um templo, a uma casa religiosa, não. É caridoso porque está na pessoa ser caridoso. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que quando trouxe para o Brasil a famosa campanha da fome, perguntaram para ele, qual a sua religião? Ele, muito sábio, falou, minha religião é amar o próximo. Ou seja, ele não quis se colocar, explicitar qual era a religião dele, porque talvez
como nós somos imperfeitos, nós seres humanos somos perfeitos, íamos puxar, ó, o Betinho é católico, viu? A religião católica é melhor. O Betinho é espírita, a religião espírita é melhor. Ele era de Umbanda, a Umbanda é melhor. Ele era evangélico, os evangélicos são mais caridosos. Talvez ia acontecer isso. Então, muito sabiamente, o que ele falou? Minha religião é amar o próximo. Ou seja, ele não colocou a religião num primeiro patamar para que possa dizer que ele era de forma mais religioso, por isso seria caridoso. Então, se as pessoas chegam para a gente, como nós dissemos, que o peso de ser espírita é grande no momento que a pessoa fala, vocês espíritas realmente praticam a caridade. Qual que é a nossa função? Deixar bem claro para a pessoa, todos podemos praticar, todos somos imperfeitos e erramos. Erramos. Se a pessoa falar, eu não erro, então já não era para ela estar no planetinha Terra, que é um planeta ainda em provas e expiações. Passando sim, já com o pezinho lá na regeneração. E esse momento transitório que a gente está vivendo está servindo para isso. Então, quando nós sairmos desse momento de pandemia que estamos vivendo, temos que sair não normais. Não é voltar ao normal, temos que voltar melhorados. A gente bate nessa tecla dessa forma para que a gente possa entender. Temos que sair melhorados. E que o nosso óbolo, a nossa doação, seja doação livre de querer retorno. Eu não vou simplesmente praticar a caridade e olhar para cima e falar para os bons espíritos, para Jesus, para Deus, falar aqui, ó, eu estou fazendo aqui a minha doação, põe aí na minha ficha aí que eu doei X, que eu dei tantos quilos. Ele não vai ver, eles não vão ver isso. Eles vão ver a nossa intenção de fazer aquela caridade, como nós falamos aqui, como Jesus falou aqui. Para a gente encerrar, então, um comentário de Allan Kardec que eu anotei aqui. Com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, pensar nos outros antes de pensar em si. Quando aquela viúva doou 20 centavos, duas moedinhas de 10 centavos, como se fosse no dia de hoje, ela pensou no próximo, pensou nos outros, pensou naquela pessoa que ia ter algum benefício com aquela doação que ela estava fazendo. Então, quando nós entendermos que a caridade deve ser praticada nesse sentido de dar para a pessoa, doar para a pessoa alguma coisa que vai ser útil para ela e não querer que aquilo volte para a gente como se fosse uma troca com a espiritualidade, nós vamos estar um pouquinho melhorados para entender a mensagem de Jesus Cristo. Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade que a União Espírita de Advertência Fraternal nos concede, da gente poder estar, mesmo que virtualmente, juntos, refletindo, aprendendo e tentando a cada dia praticar essa melhora individual, que vai nos levar a compreender o ser humano que nós somos, um ser humano que ainda precisa ser trabalhado, um ser humano que ainda precisa passar por algumas dores e sofrimentos para lapidar o seu íntimo e um dia voltarmos ao verdadeiro plano, que é o plano espiritual, melhores do que chegamos aqui. Então a gente agradece mais uma vez e que Jesus possa sempre estar conosco, abençoando nossos propósitos e o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.